está no canal Aliança Católica, um canal de estudo e defesa da doutrina católica. Depois de uma série de vídeos sobre a Virgem Maria, a gente hoje está trazendo o tema sobre imagens de escultura. Um tema muito utilizado para atacar a fé católica e rotulá-la de idolatria e os católicos de idólatras. Pois bem, o tema os católicos são idólatras. Vamos utilizar a passagem clássica que eu aprendi quando era protestante, fui por 35 anos. E vamos fazer uma análise dessa passagem e ver verdadeiramente se as imagens católicas são realmente proibidas nas Escrituras. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura do texto, vou botar meu óculos aqui porque já viu, né? Depois do 49, só de óculos. Êxodo capítulo 20, o clássico, né? Que é utilizado para acusação de idolatria na Igreja Católica. Lembrando que toda acusação que é feita contra a Igreja Católica, ela sempre parte de uma premissa que não é verdadeira. Né? Então vamos lá. Então Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está acima dos céus, ou embaixo, ou sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor Deus. Veja, lendo essa passagem aqui, a grosso modo, parece que... Parece não. Se você ler como está escrito aqui e entender ao pé da letra, você vai proibir todas as imagens. Todas. Todas elas são proibidas. Porque não pode fazer imagem do que está acima do céu, do que está na terra, do que está embaixo das águas. Não pode fazer imagem de nada nenhuma. Se você for entender como eles utilizam para atacar a Igreja Católica, é assim que você vai entender o texto. Não pode fazer imagem de nada. Você tem uma imagem de um animal em casa, você tem uma imagem de um cachorro, de um elefante, não pode. Porque é o que está na terra. Se você tiver a imagem de um peixe, uma escultura de um peixe, não pode, porque é o que está no mar. Esse é o entendimento que eles passam, mas não é verdade. Como eu sempre digo, falta aos protestantes, eles leem muito, estudam muito e até decoram os textos, mas falta realmente aprofundar nos textos bíblicos e entender realmente profundamente o que os textos estão querendo dizer. Vou pegar aqui de novo a Bíblia e vou falar sobre a questão do contexto. Todo texto fora de contexto termina funcionando como um subsídio para você falar uma besteira. Veja, o contexto desse trecho que eu li do capítulo 20, o contexto é esse. Não terás outros deuses diante de mim, ou diante de minha face. Não terás outros deuses. As imagens de escultura que ele cita aqui como proibidas nesse texto são imagens de esculturas de outros deuses. Esse livro foi escrito para o povo hebreu num contexto onde todos os povos das regiões próximas eram politeístas e faziam imagens dos seus deuses e serviam esses deuses e adoravam esses deuses e adoravam essas imagens desses deuses. Então, esse foi o contexto que foi escrito para o povo hebreu nesse contexto. E veja, não terás outros deuses. Então a premissa não é para fazer imagem de escultura de outros deuses. A Virgem Maria é uma deusa. Os anjos são deuses. Os santos e as santas de Deus
são deuses. Só aí encerraria a conversa. Pode fazer normalmente as imagens. Mas vamos aprofundar e enxergar outras realidades aqui. Quando ele diz assim, não farás para ti mais escultura nem figura alguma do que está em cima dos céus. Veja, vou dar um exemplo de um deus egípcio chamado Sokar. Era um deus que tinha cabeça de pássaro, corpo de homem. E era o que transitava entre o mundo dos mortos e dos vivos. Veja, não farás para ti imagem de escultura alguma, de figura alguma do que está acima dos céus. Ou seja, era um homem, a imagem era um homem com cabeça de pássaro que está acima dos céus. Né? Ou embaixo sobre a terra. Aí você tem uma série de deuses que usam partes de animais da terra com o corpo de homem. E na outra parte ele diz assim, sobre a terra ou nas águas debaixo da terra. Aí você tem deuses que têm características misturadas com peixe, né, com características de peixe. Então, você tem aqueles deuses da antiguidade, né, que habitavam Poseidon e outros que eram deuses ligados às águas. É desse tipo de coisa que o texto está falando. Imagens que representam coisas do céu, da terra. Por exemplo, Nabucodonosor fez uma imagem dele enorme e obrigava todo mundo a adorar a imagem. É uma imagem do que está na terra, sobre a terra. Um homem. Ele queria que as pessoas adorassem aquela imagem dele. Tudo isso que eu estou dando exemplo são confirmações de imagens ligadas a divindades. Tudo isso é proibido. E se a gente consegue entender isso que eu expliquei aqui, encerra-se a conversa. Porque, como eu disse antes, a Virgem Maria, os anjos e os santos e as santas não são deuses. Então não há nenhum problema em fazer a imagem deles. Aí passa a ter um outro problema. Tem uma passagem, uma parte do texto que diz assim, que você não pode se curvar. Aqui, vamos lá. Não lhes prestará culto, não te prostrarás diante delas, e não lhe prostrarás culto. Vamos lá. Então, significa que toda vez que você se prostra, você está prestando culto? Não. Eu vou dar um exemplo simples. A Arca da Aliança. O sumo sacerdote ele se ajoelhava diante da arca. Aí eu pergunto a você, estava adorando a arca? Não, de jeito nenhum. Dentro da mentalidade protestante, eles não conseguem diferenciar devoção de adoração. Então, quando um católico se prostra diante de uma imagem, não é para a imagem que você se prostra, é para o que a imagem representa. A imagem está me localizando ali como um localizador, um direcionador a quem eu estou dirigindo aquela reverência. E assim como o sumo sacerdote, quando se ajoelhava diante da arca, não estava adorando a arca, quando você se ajoelha diante de uma imagem na Igreja Católica, você também não está adorando a imagem. Quando aquela imagem é abençoada por um sacerdote, ela deixa de ser um objeto religioso e passa a ser um objeto de devoção religiosa, não de adoração, de devoção. Ah, Milton, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Vou lhe dar um exemplo da arca de novo. A Arca da Aliança era tão sagrada, havia uma devoção tão profunda por ela, que não era qualquer um que podia carregar. Existiam aqueles grupos dos escolhidos, que cada um ficava numa parte carregando, e tem uma parte do Antigo Testamento que conta que quando a arca ia cair, o outro cidadão, tentando fazer uma boa ação, foi lá segurar a arca e veio um raio e fulminou ele, porque ele não podia
carregar a arca porque ele não era do grupo dos escolhidos para fazer isso. Então havia toda uma reverência a esse objeto, a arca. Mas se você lê o texto, todos os textos que falam da arca da aliança do Antigo Testamento, você não percebe em nenhum momento o povo adorando a arca. Como também se você procurar pessoas que são católicas e praticam a fé católica verdadeira, você não vai ver ninguém adorando as imagens da Igreja Católica. Você vai ver as pessoas demonstrando devoção diante da imagem, assim como as pessoas tinham devoção diante da arca, pensando em Deus, eu tenho devoção diante da imagem, pensando também em Deus e em quem está ligado a Deus. É muito simples isso. Essa é a espiritualidade católica em relação a imagens. O texto de Êxodo 20, assim como todos os textos da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que citam imagens, idolatria, etc., nenhum se refere à doutrina católica, porque nós não fazemos essas coisas que estão descritas no texto. Nós fazemos as imagens, que não são de deuses, logo não estão proibidas, não são adoradas as imagens, nós temos por ela demonstração de respeito e devoção, e isso não tem nenhuma contradição com as passagens da Escritura Sagrada que falam sobre imagens e etc. E idolatria e tal. Nós não adoramos as imagens, nós não temos imagens de divindades, nós temos imagens da Virgem Maria, dos anjos e dos santos, que não são deuses, e nós não adoramos essas imagens, tá? Nós, diante delas, demonstramos devoção a quem elas representam, e a devoção em relação à imagem em si é de zelo e apreço, porque deixa de ser um objeto religioso, passa a ser um objeto sagrado, quando é consagrado pelo sacerdote. Essa é a verdade. Então, quando vierem para vocês com essa história do Êxodo 20, proibida imagem, você vai saber sim responder, baseado no que eu tentei compartilhar com vocês aqui. Que a proibição de Êxodo 20 é para outros deuses. Imagens de esculturas proibidas de outros deuses. E, fora isso, é só distorção para atacar a fé católica. E como eu sempre digo, qualquer ataque à fé católica sempre vai partir de premissas falsas. Essa é a verdade. Nós vamos estudar outras passagens que abordam o tema imagem de escultura e analisar mais sobre essa nossa doutrina católica legítima e bíblica. Bíblica? Sim, bíblica. Porque a gente vai ver em outros vídeos passagens que mostram que o próprio Deus mandou construir imagens sacras e colocá-las dentro do templo. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Vamos fortalecer essa aliança católica e ajudar para que nós possamos servir a Igreja de Cristo. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Tá? Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Amém.